Amigos, estamos de volta com o podcast Pod Brotas com a nossa querida Leca Berto. Leca, você teve uma experiência muito grande em 2020, que você foi candidata, batemos na trave, 70 votos, você teve uma votação muito expressiva, né? Mas aí vem aquela velha frase, né? O político só procura a gente de 4 em 4 anos. Sim. No seu caso, a gente sabe que foi diferente. Quero que você conte um pouco do que foi esse período pós-campanha que você fez, sua experiência, renúncia, porque você teve que sair de Brotas, tem família, muita coisa em jogo e é uma escolha que a gente tem que fazer e cada escolha também tem a sua consequência. Exatamente. Aproveitando até esse assunto para agradecer mais uma vez a todas as pessoas que confiaram em mim, que depositaram o seu voto de credibilidade, seu voto de confiança. O importante, Edmilson, é que tanto as vivências positivas e principalmente as negativas nos ensinam muito. Então, eu digo, eu já passei por esse lugar, ele já é conhecido. No final da eleição, com a segunda colocação, eu me vi sem saber qual seria o meu caminho. Mas já optei também por continuar numa assessoria de gabinete no Legislativo, de início. Depois, até pela quantidade de votos, o governo do estado de São Paulo teve um olhar especial e me convidou para trabalhar na secretaria, no gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Regional. O que essa pasta exatamente? Essa pasta, ela é uma pasta direcionada a todos os municípios, aos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, a coordenação do gabinete, o próprio gabinete, ele buscava a necessidade dos municípios e conseguir agregar os recursos do estado de São Paulo. Com você, quantos exatamente assim estavam ligados? Eu cuidava de uma média de 29 cidades aqui ao redor, né? Cidades maiores, cidades menores do que Brotas. Isso foi muito bacana. A vivência, esse bate-papo com alguns prefeitos, com alguns secretários destas cidades. Nós levantávamos a demanda, né? O que o senhor prefeito, o que o senhor secretário mais precisa na sua cidade. E aí fazíamos uma ligação direta com o grupo do governo do estado de São Paulo para fazer o direcionamento desses programas, dessas emendas, enfim, de recursos para atender. A gente pode então falar que, direto ou indiretamente, você continuou trabalhando por Brotas, né? Continuei trabalhando por Brotas, em vários pontos. Quando eu falo dessa minha grande experiência, em todos os sentidos, trabalho também com essa renúncia de família. E o coração da mãe, como é que foi? Toda segunda, na madrugada, saía chorando. O meu filho menor, o Matheus, de 9 anos hoje, ele não gostava nem de saber antes que eu iria viajar. Ele se preocupava muito comigo e mesmo estando com a minha mãe, né, uma avó super zelosa, amorosa, com o pai, ele ainda me ligava todas as noites e por várias videoconferências ele chorava, né, e dizia que ele queria estar comigo. Mas eu, como arrimo de família, além dessa grande oportunidade profissional, eu tinha que trazer o recurso para casa, né? Cuidar dos meninos. Então foram dias muito difíceis, dias chuvosos, sozinha no volante, aprender a andar na cidade de São Paulo, porque eu não andava. Então eu saio do interior e vou para o maior executivo do governo do estado de São Paulo, né? O Palácio dos Bandeirantes. Tem um detalhe, que você sai de uma cidade do interior que tem um orçamento, você passa a lidar com um estado que tem um outro orçamento. Com certeza, um orçamento para atender 645 municípios, né? Então foi uma dimensão, mas foi muito importante. Cada reunião que eu participava, cada assunto diferente no macro, me deixava mais confiante que era possível, sim, com que todos aqueles meus desejos propostos na campanha, porque eu acho muito importante, Edmilson, nós não podemos, como pré-candidatos, vender sonhos. Ninguém faz milagre.
né? Mas existe a prioridade, existe o arroz com feijão. O próprio município tem o seu orçamento próprio. Dentro do seu orçamento próprio, só do próprio, você já tem que estabelecer as prioridades. Se você consegue um recurso estadual, uma emenda de deputado, isso é o a mais, né? Isso é o plus, que eu diria. Então, muitos diziam, mas isso não é possível. Eu tenho um desejo muito grande de capacitação dos nossos jovens e até a busca do primeiro emprego, oferecer, né, participar, estagiar com esses jovens. E muitos aqui diziam que não poderia, que não daria certo. Eu conheci cidades que fizeram. Eu conversei com prefeitos, eu tenho um exemplo, para não ser injusta, mas o Rui Fávoro, da cidade de Dois Córregos, ele veio para mostrar que é possível, né? Ele é um prefeito que se dedica realmente pela cidade. E é sobre isso, é sobre não vender sonhos, falar muito transparentemente com a população. Então nós temos objetivos, sim, prioridade, sim. E quando você fala de prioridade, eu acredito que a saúde é a grande prioridade. Ô Leca, mas teve também uma experiência na iniciativa privada. Sim, teve. Conta pra gente um pouco. Também foi importante. Eu venho da iniciativa pública, né? Eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Brotas. Eu fui servidora municipal, porque eu acredito sim que na área pública todos nós somos servidores. Eu não sei se eu fiz essa pergunta para você no primeiro programa, acho que não, porque você foi vereadora, você foi secretária. Eu fui secretária de turismo, fui diretora de cultura e anterior a isso, como cargo efetivo, eu trabalhei na parte da educação, como secretária de escola, em pelo menos três escolas da cidade. Então eu sempre estive dentro do público. Eu acompanhava o modelo do público. E quando eu fui convidada para a iniciativa privada, e uma das palavras que eu mais aprendi fora foi a valorização. As pessoas, eu tenho que agradecer a Deus por essa grande oportunidade de aprendizado, porque as pessoas confiavam muito no meu trabalho. Mas nessa iniciativa privada, exatamente no que você trabalhou? Eu comecei na própria análise de contratos, contratos das empresas, empresa privada. Na empresa foi muito bacana, eu passei por vários setores. Né? Eu finalizei como uma diretora do meu setor e muitos, quando eu cheguei, falavam a Madre Teresa de Calcutá, porque eu tinha todo um trabalho humanizado com os nossos funcionários, uma parceria, e lá eram muitos funcionários, né? Por quê? Porque você se coloca muitas vezes nesse desafio. Brotas, para você fazer a gestão, você tem mais de 1000 funcionários, né? Então também foi uma oportunidade de fazer gestão, trabalhar próximo ao RH, mas o que eu mais gostava mesmo era das análises contratuais, que vem de encontro com o meu bacharelado em Direito. Né? Tem muitos assuntos para a gente conversar, como você pode perceber aqui, e esse podcast vem realmente ao encontro de todas essas informações que a gente vai estar debatendo aqui no dia a dia. Com a sua participação, você pode fazer perguntas, observações, né? É o Pod Brotas, porque é tempo de mudança, é tempo de cuidar da nossa cidade. E a gente tem aqui a nossa participante especial, Leca Berto. Leca, obrigado pela participação e até o próximo programa. E vamos convidar o pessoal para as redes sociais. Vamos sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar aí com a população brotense, mais de perto, né? E as redes sociais é Leca Berto. Facebook e Instagram. Segue a gente lá, curta, compartilhe.